O ano é 2020. Impérios caíram, presidentes renunciaram, fronteiras foram criadas e extintas. A gente viu a ascensão e a queda da internet. Anos, décadas, séculos se passaram diante dos nossos olhos. E até hoje a gente não encontrou a resposta para uma das perguntas mais inquietantes da vida humana. É biscoito ou bolacha? O quê? É uma pergunta importante. Eu vou explicar. Eu acho que é de 15 em 15 dias que esse assunto volta na internet, né? Como é que tá o calendário da treta agora? O certo é biscoito. O certo é bolacha. Não, biscoito é que tem recheio. Não, bolacha que tem recheio. Biscoito é sal de polvilho. Mas na embalagem tá escrito biscoito. Então quer dizer que você fala creme dental e não pasta de dente. Eu falo creme dental, qual é o problema? Mas você come creme dental? O que é que isso tem a ver? Calma. Vamos por partes. Você sabe o que significa biscoito? A palavra biscoito vem do latim, bis coctus, que significa cozido duas vezes. E bolacha também vem do latim. Vem de bula, que significa objeto esférico, e o sufixo acha indica diminutivo. É tipo um bolo pequeno. São duas palavras que se referem a características diferentes da mesma coisa. Duas palavras diferentes com o mesmo significado. Talvez tenha um nome pra isso, sinônimo que fala. Segundo a Anvisa, é isso aí mesmo. A definição, tanto para biscoito quanto para bolacha, é a mesma. Produtos obtidos a partir de partes comestíveis de cereais, podendo ser submetidos a processos de maceração, moagem, extração ou tratamento térmico. Eu não sei o que significa nenhuma dessas palavras, mas o aprendizado é o seguinte. Biscoito ou bolacha? Os dois estão certos. Obrigado por assistir e até o próximo programa. É o brincando, rapaz. Na verdade, a história dessas palavras é um pouquinho mais complicada e bem mais interessante. O que a gente entende hoje como biscoito ou bolacha, na verdade é o descendente da comida mais antiga feita por seres humanos. É sério, era tipo uma massa feita com grãos e água e assada em pedras, mais uma vez, por fazendeiros lá no Neolítico. Esse processo deixava essa encarnação passada do biscoito Bolacha? mais dura, mais resistente e mais duradoura. Ideal para períodos de escassez ou grandes viagens. Era tipo Lembas do Senhor dos Anéis. Lembra que os elfos dão as bolachinhas pro Frodo e pro Sam quando eles estão indo lá pra Mordor? O Lembas foi baseado nesse tipo primitivo de biscoito. Bolacha. Variações dessa bolacha Biscoito? se tornaram muito comuns na antiguidade. E provavelmente ninguém se degladiava até a morte por causa do nome da comida, porque a palavra bolacha só começou a ser usada muitos anos depois. Eu vou chegar lá. Os antigos exércitos romanos recebiam esses biscoitos, biscoctos, como parte das provisões. Eles comiam isso nas viagens e durante as batalhas. E os escravos gregos da antiguidade juntavam mel, leite e canela na receita. Cada lugar tinha um jeitinho diferente de fazer a mesma coisa. E mais ou menos ali pelo século VII d.C., na região da Pérsia, onde fica a Turquia hoje em dia, já se tinha o costume de dar uma incrementada nessa receita antiga. Uma gourmetizada, vamos dizer assim. Foi a primeira edição do MasterChef Pérsia. Biscoito ou bolacha? Foi quando esse biscoito primitivo foi ficando mais parecido com o que a gente come hoje. Os participantes do programa enriqueciam a massa com ovos, manteiga, creme e adocicavam ela com frutas, mel e, eventualmente, açúcar. Açúcar que nessa época era produzido na Índia. Foi lá que se desenvolveu a técnica de extrair o caldo de cana de açúcar para transformar em doces cristais granulados. Quando os árabes invadiram a região, eles trouxeram esse açúcar para o Oriente Médio, onde ele era usado, entre outras coisas, para ganhar biscoito. E aí, eventualmente, a expansão árabe chegou na Península Ibérica, depois vieram as cruzadas, e tudo isso favoreceu a difusão da cultura árabe pela Europa durante a Idade Média. Números, matemática em geral e biscoito. Eles faziam bolos e biscoitos luxuosos, de diversos tamanhos, recheios e sabores. Era muito chique. Até porque açúcar era um negócio muito caro nessa época. A gente só começou a produzir açúcar em grande escala quando certos impérios colonizaram certos lugares do mundo que tinham solo muito bom para plantar cana-de-açúcar. Parece que eu tô na aula de história, né? Quem foi que me trouxe na aula de história? Voltando ao biscoito. Tem registros da palavra biscoito, com Y, em Portugal desde o século XII, pelo menos. E eu sei que em Portugal se fala bolacha hoje em dia, né? Eu li na internet. Mas bolacha só começou a aparecer alguns séculos depois, quando os biscoitos começaram a diminuir de tamanho. Lá pelo final do século XIV, biscoitos pequenos já estavam bem populares. Era um brinde, uma lembrancinha, um agradinho. Foi por aí que começou a se usar a palavra bolacha, bolo pequeno, para se referir a essas novas versões menores do biscoito. Duas palavras, uma só comida. Sinônimos. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa lá no inglês. Lá nos Estados Unidos, eles têm o biscuit e o cookie. O biscuit remete ao latim, igual ao nosso biscoito. E o cookie vem de uma palavra holandesa chamada koekje. Koekje?
A Jéssica tá falando que é cookie. Enfim, significa bolo pequeno também, igual bolacha. Tudo está conectado. Comida, linguagem, história, impérios, colonialismo, invasões. Todos esses eventos históricos que eu falei envolveram a vida de bilhões de pessoas durante muitos séculos em diversas partes do mundo. Mas do jeito que a gente fala, parece meio impessoal às vezes. A invasão árabe, as cruzadas, o Império Romano. Parece que não tem gente aí, é só mapa. E é engraçado como o recorte da comida dá uma humanizada na história. A gente lembra que tem gente ali plantando, cozinhando, criando receita, transformando o que já existe em uma coisa nova. É assim que a comida chega na gente, com pessoas de verdade, levando elas de um lugar para outro. E do mesmo jeito que a comida não brota do nada no nosso prato, as palavras que a gente usa para se referir a elas também não nascem do zero. Elas são construídas, transformadas, viajam de um continente a outro e se adaptam a diferentes culturas. Bonito isso, né? Por causa da invasão muçulmana da Península Ibérica, o português assimilou muitas palavras árabes. Azeite, garrafa, laranja. São palavras que viajaram continentes, oceanos e chegaram aqui na vida da gente. O português brasileiro, que é o que a gente fala, é muito diferente do que se fala em Portugal. Eu mesmo mal entendo o que o Bruno Aleixo fala, então, geralmente, se alguém me mostra um vídeo dele, eu só dou um sorrisinho assim, meio... Figuraça. Parte do que faz a nossa língua ser tão especial é que a nossa história é muito peculiar. Até o século XVIII, o que se falava no Brasil era basicamente a língua geral, que era derivada do Tupi-Guarani. Só depois que a família real portuguesa chegou aqui e depois com a chegada da República, é que o português começou a se espalhar mesmo pelo país. Sem falar na grande influência de idiomas africanos, tipo Bantu e Yorubá, que trouxeram para nossa fala palavras tipo moleque, bunda, xingar, palavras muito brasileiras. Palavras tão brasileiras que a gente até esquece que elas não vêm de Portugal. Meu ponto é que tem muito de história nas palavras que a gente usa. Muitos povos, muitas guerras, muita gente que foi escravizada, que perdeu sua terra, que teve sua cultura aniquilada. Pelo menos sobre as palavras, né? Sei lá. Então, da próxima vez que tiver uma galera discutindo por causa de biscoito e bolacha perto de você, fala assim pra elas: olha, biscoito e bolacha são duas palavras que contam histórias diferentes sobre a mesma comida. Uma história é sobre como essa comida é feita e a outra é sobre como essa comida é apresentada. As duas são cheias de significado. As duas carregam séculos de história humana. As duas estão certas porque as duas são lindas. Todas as palavras são lindas. E essa discussão não leva a nada. Como logo esse biscoito. É bolacha.